E aí, gurizada, tudo bem? Prof. Rodrigo, do Verbo Enem, dica de Sociologia. Galera, a gente tem que lembrar que nós temos uma estrutura social, uma sociedade, como ela funciona. As ordens políticas, as ordens econômicas, a democracia, o capitalismo, certo? Então tudo isso faz parte da nossa estrutura social, os mecanismos de relação dentro da política, dentro da economia, religiosidade, aspectos culturais afins aí. Certo, gente? E o nosso capitalismo, ou a nossa sociedade industrializada, ela gera igualdade versus desigualdade. Tá? Nós temos igualdades entre grupos e desigualdade entre esses mesmos grupos. Como assim, professor? Nós temos, por exemplo, a ideia de uma elite, de uma burguesia, uma camada mais rica, que eles possuem uma igualdade entre eles. Fazem as mesmas coisas, tem um grau de consumismo padrão, parecido com eles, um estudo padronizado, próximo entre aqueles pares, aquele grupo, da mesma forma que eles são desiguais na comparação com uma classe mais baixa, por exemplo, com as pessoas extremamente pobres, abaixo da linha da pobreza, os miseráveis, aquela condição muito triste. Então essa diferença dos mais ricos para os mais pobres, das sociedades, dos grupos humanos com mais poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo, isso faz aí a gente pensar sobre as igualdades e desigualdades. Certo? Assim como é bom a gente pensar na ideia da igualdade racial, muito discutido no Enem hoje, a questão racial, o preconceito, a discriminação sobre o afro-brasileiro. Tá? Isso aí também deve ser pensado dentro dessa questão aqui. Então vem comigo. A exclusão, distinção, inferioridade e a exploração que esse capitalismo e essa diferenciação social acaba promovendo. Por exemplo, o preconceito que se faz sobre o homem pobre, o preconceito que se faz sobre, por exemplo, o mendigo, o miserável, o faminto, o pedinte ali da rua. Quem faz o preconceito? Alguém que tem um poder aquisitivo maior. Então fica bem ligado nessa diferença aí. A exclusão, além de discriminar, além de taxar como alguém inferior, alguém que deve ser banido, deve ficar fora da sociedade, acaba promovendo a exclusão, a discriminação que exclui, que tira, deixa de fora dessa sociedade. Tá? Como, por exemplo, o Brasil do século XIX tinha o voto censitário, ou seja, o voto por renda. Só votavam no Brasil as pessoas com um certo grau de renda, um poder aquisitivo X. Então se limitava as pessoas que não tinham renda a não votar. Assim como os analfabetos ficaram por muito tempo sem poder votar no Brasil, até 1988. A última Constituição, os analfabetos não votavam. Então se faz aí uma exclusão na questão do voto, que é o meu exemplo aqui, certo? E a exploração. Para que alguns tenham um poder aquisitivo maior, tantos outros sofrem com a exploração. Aquilo que o Karl Marx diz com outras palavras, mas ele explica bem claro isso para nós. Poucos têm muito, muitos têm pouco. E os muito que têm pouco são explorados, são usados, promovem, fazem a mais-valia para gerar o lucro, para gerar a riqueza dos poucos que têm muito. Tá? Só um dado aí bem importante para te pensar sobre a ideia do mundo como um todo. 1000 empresas do planeta, as 1000 maiores empresas, indústrias do planeta, corporações capitalistas do planeta, possuem mais de 90% da riqueza total do planeta. Vamos dizer que essas 1000 empresas tenham, entre donos e principais acionistas, 10.000 pessoas. Logo, 10.000 pessoas possuem 90% da riqueza mundial. E o restante dos bilhões aí de seres humanos dividem os outros 90%, claro, alguns com mais, outros com pouco. Tá? Então, é muito claro o nosso planeta, assim como na sociedade brasileira, a ideia da desigualdade social, desigualdade econômica e desigualdade racial. O racismo, que ainda assim é forte no nosso país. E a gente busca, na sociologia, na ciência, tentar promover uma maior igualdade entre os pares. Sabemos que isso é difícil. Quem procura fazer a maior igualdade entre os pares são as
ideias de leis de afirmação, né? As afirmações sociais, criar uma reserva indígena, reconhecer uma sociedade quilombola para tentar diminuir essa disparidade, essa diferença grande entre grupos, de um grupo com outro grupo. Certo? Então fica ligado aqui na igualdade e desigualdade, que é bem forte das sociedades capitalistas e industriais. Grande abraço para ti, até mais, sucesso para vocês, tchau, tchau.